Vamos a um exemplo numérico de cálculo de intensidade de campo elétrico, produzido por duas cargas pontuais Q1 e Q2. Então, eu já escolhi também pontos no espaço que facilitam a visualização e o cálculo desse campo elétrico. Qual a intensidade do campo elétrico no ponto 032 produzido por essas duas cargas pontuais? Então, vamos colocar aqui os eixos X, Y e Z. E vamos definir então em que ponto nós queremos calcular o campo. Queremos calcular o campo elétrico no ponto 0, x, 3, y e 2, z. Então, esse aqui é o ponto onde nós queremos calcular o campo. A carga Q1 de 2 microcoulomb está localizada em 0x, 2y e 1z. Então aqui tem uma carga Q1 de 2 microcoulomb. E no ponto 0, 1y e 2z, temos uma carga de menos 2 microcoulomb. Então aqui é carga Q2 igual a menos 2 microcoulomb. Então qual o campo elétrico? Aqui. Essa é a questão da letra A. Primeiro, nós precisamos calcular os campos elétricos individuais e somar o resultado no final. Então, para calcularmos os campos elétricos, nós precisamos definir quem são os vetores distância e a partir disso, então, aplicar a nossa expressão do cálculo de campo. Então, o campo elétrico total é igual ao campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Então, o campo elétrico total é 1 sobre 4π ε0, valor da carga Q1, vetor distância 1 sobre módulo do vetor distância 1 ao cubo, mais 1 sobre 4π ε0, carga 2, vetor distância 2 sobre módulo do vetor distância 2 ao cubo. Então, esse é o cálculo que nós temos que fazer. Essa parcela 1 sobre 4π ε0 é comum aos dois termos. Então, aqui nós já conseguimos isolar essa parcela. O que nós precisamos fazer agora é definir quem é R1. R1 tem componentes 1 na direção Y, 1 na direção Z. Então, é AY mais AZ. E o vetor distância 2, ele tem componente 2 na direção AY. Então, aqui nós temos os dois vetores distância. Precisamos ainda calcular o módulo. Quem é o módulo de R1? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, módulo de R1 igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a raiz de 2. E o módulo de R2 é raiz quadrada, que é mais simples, é raiz quadrada de 2 ao quadrado, ou seja, a distância é 2. Agora sim, substituindo, a intensidade de campo elétrico, vamos colocar aqui 1 sobre 4π ε0, Q1. Primeiro eu vou colocar em evidência a parcela e depois eu faço a substituição. Então, aqui temos a expressão para cálculo da intensidade do campo elétrico.
Fazendo a substituição, essa parcela 1 sobre 4πε0, se substituirmos o ε0 por 10 na menos 9 sobre 36π, tudo isso fica 9 vezes 10 na 9. Agora, então, começam as substituições. Carga 1. O valor da carga 1 é 2 microcoulomb. Então, 2 vezes 10 na menos 6. Vetor distância 1, a y mais a z. Dividido pelo módulo do vetor distância 1 ao cubo, raiz de 2 ao cubo. Mais valor da carga 2. A carga 2 tem sinal negativo, é menos 2 microcoulomb. Então, esse sinal participa aqui do cálculo. Menos 2 vezes 10 na menos 6, multiplicando pelo vetor distância 2AY, dividido por 2 ao cubo, módulo do vetor distância 2 ao cubo. Então é isso. Temos aqui a expressão do campo elétrico. Agora basta simplificar. Aqui nós podemos simplificar alguns termos e depois juntamos as componentes iguais para chegar num valor mais simples. Então, intensidade do campo elétrico E 9 vezes 10 na 9. Aqui fica 2 vezes 10 na menos 6 sobre raiz de 2 ao cubo. Podemos elevar ao cubo e depois tirar a raiz. Então, fica 2 raiz de 2. E aqui a y mais a z. Então, temos o primeiro campo, campo elétrico 1. E aqui temos o outro campo, agora com sinal negativo. Menos 2 vezes 10 na menos 6 sobre 2 ao cubo vezes 2AY. Então, simplificando, podemos simplificar esses dois termos aqui. Aqui tem valor 4, pode ser simplificado, sobra só 2. 10 na menos 6 é um termo comum a essas duas parcelas, então aqui podemos substituir tudo isso por 10 na 3. E aí o cálculo do campo elétrico fica 9 vezes 10 na 3. 1 sobre raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2 sobre 2. Então esse termo multiplica a y e esse termo também multiplica a z. E aqui, menos 1 meio a y. Agora sim podemos juntar os termos. Na direção a y, fica raiz de 2 sobre 2 menos 1 sobre 2 AY mais raiz de 2 sobre 2 AZ. Então aqui nós podemos escrever então a intensidade do campo elétrico como sendo 9 raiz de 2 menos 1 sobre 2 na direção AY mais 9 raiz de 2 sobre 2 AZ, e esse termo 10 na 3 pode ser colocado como kV por metro. Então esse é o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico no ponto 0, 3 e 2. O campo elétrico tem uma componente
positivo na direção Y, uma componente positiva na direção Z. Então, esse é o campo elétrico. Se pudéssemos traçar aqui a composição dos dois campos, né? Temos um campo elétrico, digamos, nessa direção aqui. Um outro campo, como é mais afastado e o mesmo valor de carga, é um campo que aponta nessa direção contrária, né? Então aqui tem ainda assim a composição dos campos dá uma componente positiva tanto em Y quanto em Z. Então espero que tenha ficado claro como se calcula o campo elétrico de um arranjo de cargas pontuais. Cargas pontuais são o caso mais simples de cálculo de campo elétrico. Então basta somar os campos elétricos individuais que vocês têm o resultado final. Mas muitas vezes esse caso de cargas pontuais no espaço distribuídas em um certo objeto não atende, digamos assim, a maioria dos casos práticos. Nós podemos ter cargas distribuídas ao longo de linhas, superfícies, volumes ou cargas distribuídas das maneiras mais diversas. E o cálculo de campo elétrico nessas situações se torna um pouquinho mais trabalhoso. Então esse vai ser o objetivo da nossa próxima aula.